me conhece, eu sou o João Tolomei, profissional da saúde preventiva, já estou aqui na área há mais de 20 anos e hoje, com muita satisfação, a gente vai ter uma convidada especialíssima que vem lá da França. Antes, deixa eu só passar aqui umas estatísticas para vocês. Só no Brasil, gente, na última década, o uso de antidepressivos aumentou em 140% e o uso de ansiolíticos vem aumentando cada vez mais. Por isso, hoje eu trago para vocês a live com o tema anti-estresse natural com a queridíssima doutora Ana Sofia Bertrand. Ela é bióloga, doutora em biologia e ecologia das alterações globais, terapeuta holística, chefe de culinária vegan e ela se identifica como ecóloga da saúde. Pode chegar, Anne. Oiê, Que satisfação vê-la por aqui. tudo bem? Tudo bem com você, tá? Ótimo, e você? Perfeito também, muito feliz com esse encontro. Eu também. Anne, você estava falando, na hora que a gente fez o teste da live, que faz mais de 10 anos que a gente se conhece virtualmente, Eu sigo o seu trabalho, sou seu fã há muitos anos. E é uma satisfação aqui tê-la, gerando aqui conteúdo, gerando valor para a audiência. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. É um prazer, saiba que energia não mente. Eu acho que é por isso que a gente está conectado há tanto tempo, a admiração é mútua. E eu espero que nós dois possamos, multiplicar. Eu estou me dando conta que ultimamente não é um mais um, é multiplicativo, é exponencial. E esse é o poder da internet, de conectar as pessoas que estão aí fazendo um trabalho diferente, diferenciado, que estão com vontade de ajudar, de gerar valor. Exatamente, exatamente. Anne, você fala da onde? Estou te falando dentro da Fazenda Fazenda, que é um centro permacultural, que é esse meu projeto da segunda metade da minha vida, É aqui em Foz do Iguaçu. É um espaço que nos foi cedido pela prefeitura para tocar esse projeto lindo do centro permacultural por 30 anos. E aí a gente recebeu acesso a esse lugar faz 1 ano e meio. Na verdade, em abril agora nós vamos comemorar o primeiro 1 ano de abertura ao público. E assim, eu estava comentando para a comunidade, que a gente está criando esse espaço, que é pela primeira vez é um espaço da comunidade para a comunidade. Porque a gente está num sistema que às vezes engole, às vezes controla, e aí pela primeira vez a gente está podendo tocar um projeto sem interferência, porque não importa, assim, sabe, as outras esferas, as outras instâncias de governança, de poder, ali e esse daqui, para mim, é uma liberdade imensa, porque pela primeira vez, eu estou no Brasil há 20 anos e eu já me senti de mão atada mais do que uma vez. Então, pela primeira vez aqui, nós estamos podendo, sabe, vamos fazer isso, vamos. Porque quem decide somos nós. Então, Quantas e a gente pessoas faz vivem nessa comunidade? Como? Quantas pessoas estão vivendo nessa comunidade? Então, assim, a cidade de Foz do Iguaçu tem 270 mil pessoas. Aqui, esse espaço, na verdade, eu vou ser bem sincera, para muita gente ainda a palavra permacultura é já ouvi, mas não sei bem o que é, entende? Então, assim, eu me lembro isso quando eu cheguei com essa questão do veganismo em 2008. Eu fazia a feira da cidade e aí o pessoal Você falava... foi a primeira influencer vegana que eu segui. Que bem. Me ajudou muito, me ajuda ainda. Então, e esse é um processo. Então, assim, eu posso dizer para você que, por enquanto, o que está vindo para mim de insight é assim, não se abala com qualidade, com quantidade. O importante aqui é qualidade. E eu tenho confirmação de que conexões muito significativas estão se tecendo todos os dias. Não importa, sabe? Não é a coisa conhecida na zona de conforto, porque aqui é um espaço de educação transformativa e regenerativa. Então, é uma coisa que o momento pede, que muita gente está precisando, só que é um lugar desconhecido. E para muita gente, desconfortável. E nem todo mundo está afim de pular no desconfortável. Então, não é... Ele é um termo novo também para muitas pessoas, Explica para a gente, por gentileza, o que define a permacultura. Então, assim, eu gostaria de até fazer os links de que me levou a eleger de tocar num projeto como esse para a segunda fase, da minha vida, Depois do 42, que é a crise de autenticidade, segundo a antroposofia, geralmente vem muito claramente. Eu sou muito de sinais, muito de insight, muito de percepção extrasensorial, digamos, E aí ficou muito claro para mim, sabe? Eu até, assim, era inicialmente um centro-escola. Eu imaginei que eu ia fazer uma escola fundamental, regulamentada, dentro, e um centro permacultural, artístico, esportivo, sabe? Em volta, que pudesse dar sustentação para a escola.
a vida me mostrou que não é tão fácil assim, e muita, como que eu posso te falar, exigência por parte das instâncias de regulamentação e tudo mais, Burocracia. e o espaço que eu consegui, ele não casa muito bem com isso, ia ter que fazer reforma extremamente onerosa, e eu vi que, bom, eu falei, quer saber, tem que começar, então vamos começar com o que podemos, e onde eu me sinto, expandir o meu estilo de vida para a comunidade, esse centro permacultural, é o que é sustentabilidade no viver, é tipo observar os sistemas naturais e tentar aplicar isso aos sistemas humanos. Por isso que assim muitas vezes as pessoas associam permacultura à bioconstrução, entendeu? Porque, na verdade, assim, elas não entendem muito bem como assim imitar os sistemas naturais na minha vida. Eu estou aqui em São Paulo, né, uma cidade muito grande, num cubículo de concreto, como que eu vou fazer isso daqui? Mas, às vezes, é coisas muito menor que se aplique na sua alimentação, no jeito de cuidar do seu corpo, do seu templo, né? Uhum. E por aí vai, no seu jeito de relacionar-se com os dejetos, com o lixo, e enfim, são passinhos, todos os passinhos Por importam. exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu aqui na minha casa, eu trabalho no lixo orgânico. Eu tenho meu minhocário, minha composteira. Eu já estou fazendo, de certa forma, uma permacultura, uma Com parte? certeza, com certeza. Tanto que assim, se você for ver assim, ó, a permacultura, ela nasce da sustentabilidade, da agroecologia. A irmã mais nova, às vezes eu fico pensando que, sabe, o Steiner, que criou, assim, todo o conceito da antroposofia, as escolas Waldorf, essa ligação com a sabedoria ancestral, com tudo, né? Ele, na verdade, assim, toda a filosofia dele tem tudo a ver com permacultura, porque a permacultura é o que nos une, acredito, João. Tá? E que nos une a outros seres de luz que estão aqui nos assistindo, inclusive. Maravilhoso. E esse é o objetivo, assim, é você olha o que tem no seu redor e tenta reproduzir a sabedoria da natureza para você ter um impacto mínimo sobre a natureza, ou se for, pelo menos positivo e regenerativo. E a Então, por isso que natureza é é a muito permacultura. sábia. Como? A natureza, ela guarda um conhecimento, ela é muito sábia. Nós só estamos aqui aprendendo com ela, né? Nessa Então, assim, história, tá ainda rica. é um projeto de uma escola, só que vamos dizer que é uma escola de educação informal, e nem por isso ela é menos importante. Claro. Eu acredito que é muito pelo contrário, eu não sei dos seus sentimentos, mas eu sei que eu e todas as pessoas para quem perguntei, quando saímos da escola, estávamos com a cabeça cheia de teoria e estávamos totalmente zero à esquerda sobre como que se toca uma vida, e uma vida inteligente, uma vida harmônica, né? Então, assim, eu espero que as pessoas venham aqui para aprender a fazer coisas que vão ter uma serventia enorme para a vida, sabe? Por exemplo, uma criança que vem aqui e que aprende a construir com suas mãos aos 7, 8, 9 anos, imagina a dádiva que essa criança é para o mundo de hoje, né? Imagina Esse a é o objetivo. estimulação. Aham. Rony, que maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Acho incrível. Depois passa para a gente também o seu canal do YouTube, para quem não te conhece, acompanhar mais do seu trabalho, conhecer um Maravilha. pouco do que você traz para a gente, esse conhecimento tão valioso. Anne, Obrigada. antes da gente entrar aqui nas perguntas do tema, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, né? Como que uma pessoa sai da França, se torna doutora em ecologia, né? Terapeuta holística, culinária, chefe de culinária vegan, como que todos esses caminhos se cruzam para tornar quem é você hoje? Eu vou tentar resumir, porque é muito tempo, mas assim, te dizer que assim, eu sempre nasci naquele país sabendo que o meu lugar não estava lá. Não me explica porque eu já sabia, e eu sabia também que eu tenho uma conexão muito forte com o felino, muito forte com o felino. Eu entendo eles, os pequenos, grandes, os selvagens, os domados, né? E os felinoides também. Então, assim, eu tenho uma coisa muito forte com isso, sempre tive. E eu me apaixonei pelo Brasil. E quando eu conheci um brasileiro, que era um professor da Federal de Paraíba, que veio conhecer, eu encontrei ele no meu campus, lá na França. Ele estava se apaixonando por um amigo meu, e aí eu tava indo para Califórnia finalizar o meu bacharelado. E daí eu falei, meu, foi uma conexão tão grande, descobri o forró, pelo amor de Deus. E aí foi. E daí eu falei, meu Deus, eu vou para aquele mesmo continente, é impossível, tenho que pisar nesse país maravilhoso, que eu já tô me Foi apaixonando. paixão antes de estar aqui. E aí eu me lembrarei sempre. Isso daqui é mais uma piscadinha do universo. Quando eu tava lá em João Pessoa, dançando até sangrar o pé, ele me levou para um bar. E aí ele falou, eu quero te apresentar alguém. Aí ele me apresentou alguém. Daí o homem olhou para mim, ele era um francês. Eu não queria saber de francês, mas tudo bem. Daí ele falou, e aí, quando você chegou? Eu falei, quinta-feira. Ele falou, eu também.
há 25 anos atrás. E aí eu pensei, nossa, que vida exótica, uau, sabe? E agora, olha, eu tô aqui, se passaram Seguindo o 20 mesmo anos. caminho. Então, assim, o que me trouxe mesmo, realmente, assim, me apaixonei, eu falei, meu, eu vou voltar, eu vou voltar, vou voltar. E daí eu falei, beleza, eu sabia que eu queria trabalhar com felinos, não era tão fácil assim, comecei a escrever um monte de mensagem, achando lá os pesquisadores do Brasil, que tinham um nome meio americano, porque eu não falava português. E aí, dois deles que eram os melhores, porque era como eu vou falar para você, um campo de estudo ainda restrita, né? Muito pouca gente trabalhava nisso, isso homens. E aí eles falaram que quer aprender? Então vem. E foi o que eu fiz, vendi minhas coisas, meus livros, meus jeans, meu carro, e vim com tudo. Daí, chegando em São Paulo, comprei um livrinho para aprender português. Você E chegou aí, sem falar nada de português. zero, zero. E aí eu me Perfeito. lembro que eles falam, eu acabei lá numa cidade de Teodoro Sampaio, não sei se tu conhece, a cidade na época era uma rua, que era perto do Parque Estadual do Morro do Diabo. E Uau. as pessoas tentando entender o que eu estava fazendo aqui, e eu pensando, eu entendi a pergunta, como que eu vou responder? Enfim, só sei que me apaixonei, falei, meu, eu vou fazer meu doutorado. Aí passou, né? Eu fiquei 6 meses no Brasil, eu já devia ficar 3, fiquei 6. E aí eu via, não, eu tenho que ter um mestrado para conseguir fazer alguma coisa nesse país, senão eu não vou ser respeitada, eles não vão deixar. Mas eu já tinha conectado com o Parque Nacional do Iguaçu para sair do Brasil. E aí eu conheci o projeto e eu vi a situação do parque, falei, meu Deus, um parque de 70 anos e não se sabe de nada. Meu Deus, eu tenho que voltar e, né, começar a levantar as coisas. E de ter feito, fui fazer o mestrado no Canadá, sempre pensando em voltar. E daí voltei para fazer o doutorado aqui, que eu acabei fazendo entre Portugal, Inglaterra e aqui, mas aqui meu campo, vivendo aqui e tudo mais. E aí, a parte do veganismo foi engraçada, porque assim, eu nasci numa família francesa que come bem francês, bem típico, pai carnívoro pra caramba. Sabe o que é comer tripas aos 7 anos? E aí, quando eu tive problemas de saúde, a vida toda, quando eu estava na França, tumores aqui, ó. Só que isso me levou a ser essa terapeuta e me levou a primeiro adotar essa alimentação. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, meu Deus, eu tenho que estar na prevenção. Porque eu tive um problema de saúde, não tinha nada, tinha pouco dinheiro. E aí eu vi que, meu Deus, sistema na época, o plantonista falou, o que você tem aí? Eu falei, nossa, tô passando super mal. Daí ele falou, mas eu falei, eu tenho pouco dinheiro. Eu tinha R$ 120 na época. Ele falou, com isso dá para fazer um exame de sangue. Não sei, parece meningite. Virou as costas e foi embora. Eu pensei, meu Deus. Daí eu falei, não. Então, assim, o veganismo foi a minha maneira de estar sempre na parte da prevenção, que você descobriu na época que podia prevenir muita coisa com a alimentação. Hoje é fato conhecidíssimo. Em 2007 e 2008 não era tanto. E vi um documentário, assim, que se chamava Eating. Ah, Que eu tem tudo, lembro né? disso. Então, pronto, do dia para o outro, cold turkey, assim eu virei vegano. E aí você tem que se reinventar, especialmente sendo francês, né? Mas, assim, sempre pirei muito com essa parte da alquimia. Adoro criar coisas na cozinha, enfim. E daí, quando eu descobri tudo que eu descobri, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar com isso só pra mim. E por isso que a gente se conheceu, porque eu me sentia muito só aqui em Foz do Iguaçu. E aí eu falei, não, meu Deus. Aí a internet foi assim, boladear, porque eu vi que em outros cantos do mundo tinha um monte de seres de luz despertando e respeitando o ritmo e a jornada de cada um, a gente começou a compartilhar esse conhecimento. E por sintonia vibracional, por exemplo, nós dois se conhecemos. E foi assim que tudo começou. Então aqui estou 20 anos depois, com um percurso histórico consolidado, né? História maravilhosa. Nós somos, eu estava brincando com um amigo, a gente tem que ter, que somos faróis, por isso que a gente vive longe. Que a gente tem, né? Os Isso faróis, eles não é. estão juntinho. Tem que estar um em cada ponto para garantir que os barcos não se percam, né? Juan, então você acredita não, você relata que foi o veganismo que trouxe seu olhar para a saúde. Foi os desafios de saúde que me levaram ao caminho da naturopatia, porque meus pais, na época, me entregavam e eles me cortaram muito o pescoço, o Você teve cirurgião, né? problema na tireoide? Tumores, eu nasci com tumores e tal. Depois só que através de constelação familiar, através de um monte de coisa, eu acabei me dando conta do que seria isso daqui, tanto é que até através da biodescodificação, com um amigo maravilhoso de Joinville, inclusive, que se alguém quiser entender o que o corpo está querendo dizer, fazendo uma análise transgeracional, eu tenho um contato absolutamente maravilhoso. Por Tanto é favor, que eu faça pra consegui gente. reabsorver
em 1 mês e meio, um tumor aqui, sabendo que os outros eu nunca consegui. Eu consegui, no final, com um pouquinho mais de domínio, né? Mudar um pouco o tamanho, mas sempre tive que ir para faca. E essa, graças ao meu bom Deus, não precisei. Regrediu, Reabsorver. reabsorveu. Que interessante esse testemunho. Que maravilhoso. Tanto que, assim, sendo cobaia para mim, eu tenho confiança em encaminhar as pessoas que precisam desse Com tipo certeza. de amparo, E né? tudo isso só para a gente entender, para a audiência entender, com mudança na dieta. Não só. Não só A estilo de dieta, vida. você é o que você come, é muito verdade. Só que eu sempre falo, quanto mais tu estuda, mais humilde você fica, Sim. né? Por quê? Mas Porque você entende, seria muito simples se fosse só, não, então o problema é a carne, tira a carne. Não, Mas o é com a problema é outro, tira o outro. mentalidade, com como Aonde você você está coloca. emocionalmente? Como que é porque assim, é meu entendimento que cada vez que você vive uma coisa muito difícil, tem um aspecto da sua personalidade que se fragmenta. Quando você acabe, né, somos adultos e somos como se fosse um para-brisa de carro que levou um choque, todo, né? Para aquele lado. Isso, e o caminho da sanidade, da homeostase, da harmonia orgânica, ela consiste na integração de todos esses pequenos aspectos. E por isso que, por exemplo, uma abordagem dada como a biodescodificação transgeracional, ela te diz, não é tão simples de que, tira a farinha e tu vai ficar bem, ou a pílula mágica, toma as pirulinhas que tu vai ficar ótimo. Não é Não assim. existe isso, né? Essa visão ortomolecular, ela é interessante pontualmente para uma coisa que precisa de reajuste rápido, só que ela não é a solução, aquele pote de ouro. Então, sabe, É essa uma visão fração mais... de um todo. Isso, sabe, essa visão mais transgeracional, porque você pertence a uma árvore genealógica e você é muito mais, por mais que talvez às vezes você fale, eu não tenha nada a ver com a minha família. Mesmo esse tipo de repúdio é uma conexão. Então, quando você faz seu dever de casa, que também desconfortável pra caramba, às vezes você quer, sabe, chutar o pau da barraca, negue com tudo que você é, isso que é o caminho da integração. Quer não quer, essa árvore pulsa dentro de você, né? Nós somos o resultado de muita gente. Para nós sermos quem nós... Para estarmos aqui, a gente precisou de todas essas pessoas viverem todas essas coisas. Então, isso tudo me trouxe muita... Por isso que hoje, assim, instrumentos, métodos holísticos, com essa dimensão de que, né, você não é um isolado. O holístico, ele diz, né, holos em grego é o todo, o sistema. E a minha visão como bióloga sistêmica, eu sei que a gente vai vir a falar disso com mais detalhe, mas a minha visão como terapeuta é a mesma coisa. E a visão como um coletivo é a mesma coisa. Ou seja, são sistemas entrelaçados. Entende? E não adianta, sabe, tipo, vir com essa visão alopática para degeneração crônica, porque nós não somos motor de avião. Quando você tem problema de fígado gorduroso, não é o fígado que precisa resolver, você entende? Ele é apenas a ponta do iceberg, ele retrata, o corpo ele está cheio de mensageiros. Então, é isso que me levou a esse caminho meu bem... Ana, só para eu entender, fala pra gente rapidinho essa parte do transgeracional. O que significou isso para você na sua vida em relação à terapêutica que você se viu aí utilizando dela? Muita coisa. No sentido que, por exemplo, fazendo essa análise minha pessoa, ok? Minha pessoa. Imagina, eu comecei a minha biodescodificação com um negócio enorme aqui. Eu começo o papo com o meu colega maravilhoso, o Ricardo, e aí eu falo, Ricardo, eu nasci com tumor, só que eu, bebê, reabsorvi ela. Daí ele fala, você é a criança da verdade. Porque aqui é o chakra da expressão, né? E aí, você veio para livrar o seu clã, você se voluntário para livrar seu clã dos segredos. Todos os clãs têm segredo, geralmente ligado à morte, a sexo, essas coisas difíceis, né? Uhum. E eu nasci e me prontifiquei. Aí, fazendo essa análise transgeracional, eu vi através de data de nascimento, de morte dessas pessoas, que eu sou a dupla energética de quase todas as mulheres das minhas últimas 3 gerações. Ou seja, eu vim com essa responsabilidade e eu realmente tenho esse papel. Eu sempre tive um papel muito de, como que eu posso te dizer? Não é conselheiro, mas
Um pouco, tipo, por exemplo, do casal dos meus pais, eu era meio que o conselheiro matrimonial deles desde pequeno. Como eu tive problema de saúde muito pequeno, minha cabeça era muito diferente. Na minha família, eu tentava sempre, sabe, falar: não, gente, isso é um problema de comunicação. E aí, como eles não queriam se resolver, aí criava, bloqueava aqui. Porque pra mim, Parte eu da tinha expressão. falhado. Eu levei 25 anos para entender aquilo. Uau. E aí, quando eu compreendi isso, daí eu comecei a usar, a cuidar muito do meu chakra aqui, a assumir, né, esse papel e a vestir essa integridade. Ou seja, eu sei que você e eu, a gente aprendeu através da internet a ser uma pessoa pública, que para mim é uma responsabilidade tremenda, mas também a vida me cobra, e a minha personalidade, a minha essência, e tudo que eu sou me cobra uma integridade forte. E eu acho que, inclusive, é uma das coisas que faz com que as pessoas que me acompanham, elas confiam em mim. Porque elas sabem que eu não estou aqui para vender mentiras, outra coisa. Eu estou aqui para É uma compartilhar. missão de vida. Para alguma coisa que me ajudou, eu espero que possa ajudar os demais, entende? Com certeza. Então essa transgeracionalidade, ela te obriga a fazer as pazes. Porque assim, quer ou não quer, eu sou a filha dessas duas pessoas. E eu sou a netinha dessas quatro pessoas. E por aí vai. Aumentando. E eu sei que muitas vezes, né, ultimamente estava na febre de, não, esse comportamento é trauma de criança, é trauma na infância. E de fato, os nossos, imagina, se a gente vai para trás com a mentalidade, aquela obrigação e aquela cobrança do cristão para nossas culturas e até os demais deve ser igual. Então, assim, nós fomos criados por pessoas que, nossa, e eles não tinham internet para essas sacadas, eles não estavam vivenciando um momento onde a energia, a frequência vibracional do planeta aumenta tremendamente, que de repente um monte de sacada, tipo pipoca na panela. Né? Nós somos muito abençoados e nós se voluntariamos para estar aqui com esse grau de Com despertar, certeza. para ancorar e para dizer para os demais: tá tudo bem, a gente vai ficar bem, é isso mesmo, não tem erro, não tem, Deus não errou, você não errou, tá tudo certo, a gente voluntariou mesmo. Mas é muito, como todo mundo, eu tinha briga com meu pai, sabe? Eu, como sempre fui muito diferente, eu ficava frustrada porque a minha mãe ficava repetindo umas histórias que não tinha nada a ver, dava para ver que eles não me conheciam e eu queria. E a desaprovação aí tendo, enfim, todo mundo tem aqueles mesmo drama ou variante dele. Então, essa abordagem transgeracional, ela te faz, que você goste ou não, faça as pazes, que você ganha tempo e você vai poder viver mais em paz. Porque o perdão não é dizer, beleza, você tá certo. Não tá certo, não. E tá tudo bem. Perdoar não é esquecer. Perdoar é só permitir que essas coisas difíceis façam parte, que você abandone porque você ganha pontos de vida, você se economiza, você pode resgatar essa energia onde você está gastando com uma coisa tóxica porque mal resolvida, você usa e você recupera seu poder criativo para viver o que você veio para criar, né? E estamos nessa fase do perdão mole, não é? E não é, beleza, eu vou fazer uma meditação, vou perdoar todo mundo. É um trabalho duro, é um trabalho que exige, né, esforço. Não é do dia para a noite. Wani, que testemunho legal, que bacana. Entrando aqui então agora um pouquinho no tema já, né, dessa questão da saúde, enfim, qual que foi para você a maior lição que a natureza te trouxe? Tá, eu tenho uma visão até não só transgeracional, mas até de vidas passadas e tudo mais, né? E eu Legal. tenho uma coisa muito forte com indígenas desse continente, do norte e do sul. Eu até tive a regressão que eu já morri no Parque Nacional como guerreiro Guarani. Foi muito além. Mas esse conhecimento que eu tive é mais dos indígenas da América do Norte. Eu tenho um baralho que se chama o Caminho Sagrado, as cartas do Caminho Sagrado. Não é tarô, é sobre autoconhecimento, né? E é muito ligada à cultura dos indígenas norte-americanos. E uma coisa que ela colocou em palavras, Jamie Sams, como ninguém, é uma coisa que eu aprendi, é que todas as respostas para a vida física se encontram na natureza. Oh, que lindo. E uma vez que não é só uma bela maneira de dizer alguma coisa, é real. Todas as respostas para a vida física se encontram na natureza. Ou seja, não é que tem pílulas mágicas, porque requer conhecimento, muita sabedoria, muita intuição. Mas a filosofia também, ela bebe muito dessas leis da natureza, né? Os princípios que regem a natureza, que nos permeiam, né?
essa questão do micro, do macro, né? O que acontece na natureza está acontecendo dentro da gente, né? Tem essa relação, né? Os rios na natureza, os nossos rios internos, né? As constelações no céu, no espaço das nossas sinapses, né? Tudo muito ali Sim. parecido, né? Tudo muito Exatamente. E tanto refletido. que, às vezes, até a própria planta, o próprio alimento, em sua aparência, ele já te relembra para aguçar a sua intuição, para falar, tipo, a noz mariposa, que parece um cérebro, excelente para cognição, sabe? Tipo, a cenoura que tu corta, parece a íris do olho, excelente para vista, e por aí vai, entende? Então, é bem interessante, mas, mais uma vez, é muito importante entender que nós somos muitos corpos. O corpo físico é o mais denso. Ele é o mais, como que eu posso falar? É o que perdoa menos. Porque como ele é o mais denso, demora para manifestar o corpo. Então, para resolver, para regenerar, Demora mais também também. demora. Só que a gente tem que entender que ele é extremamente inteligente, não é qualquer coisa, sabe? Não é só carbono e hidrogênio aqui. É É uma muito. inteligência que permeia todas as células. Porque se for ver, somos 90% vazio, né? E o resto é água, alguns átomos de carbono e hidrogênio, uma legião de seres microscópicos, vírus, bactérias, micróbios, que eu sempre falo que é um conglomerado, né? Muito mais do que células, inclusive, que quer o bem do tudo, porque a sobrevivência deles depende da sobrevivência disso daqui. Com Por isso certeza. que quando a gente está bem, são as bactérias do bem. A gente não está falando dos probióticos da nossa fauna, flora intestinal, fauna. A flora intestinal, fauna, não, né? E, enfim, mas isso é real. Quando você está mal, que você está de baixa vibração, você se acidifica. Aí as bactérias que elas são mais alinhadas com esse padrão vibracional, começam a dominar e daí desanda tudo. Desbiose, inflamação, Doenças doença. autoimunes. Então a gente tem que se ligar, né, nessa questão. Anne, É, pode você falar. se define como ecóloga da saúde, né? Explica pra gente um pouco sobre isso. Então, a ecóloga da saúde, na verdade, é um termo que eu roubei da Farida Sharp, que é uma professora de iridologia, que estuda da íris, né, onde você pode ver o estado orgânico do corpo em qualquer momento. E eu procurava um termo, porque é difícil quando a gente estuda no campo, né, das medicina alternativa, vamos dizer, as pessoas sempre falam, ah, e você faz o quê? Sabe, você... Eu sou mediana. E daí, quando ela falou health ecologist, eu pensei, é isso, mas nossa, resumiu em 2 palavras, falou tudo. E o que que é essa visão? A ecóloga da saúde, ela tem uma visão holística, onde ela entende que a saúde humana ela é indissociável da saúde do planeta e dos ecossistemas. Se for ver, e eu tenho essa visão muito fractal, né? Então, assim, por fractal, eu, como bióloga, observando os ecossistemas 20 anos atrás, vendo que tá tudo degenerando, tá tudo acidificando. E daí você fala, uau, mas espera aí, quando eu comecei a estudar os seres humanos, eles estão degenerando, acidificando. É a mesma coisa. Então, por fractal, tu vê o que está acontecendo no macro, está acontecendo no micro. Então, a ecóloga da saúde, quando ela vai, por exemplo, atender uma pessoa para aliviar, sem contar que as pessoas vêm depois de passar pelo sistema medical convencional, pobre pra caramba, porque gastou um monte em terapia que não deu certo, Intoxica o medicamentos organismo, né? caríssimos, descrente, desiludida, vem o pó da gaita com o zero no bolso. Só que assim, eu já penso, eu trabalho mais com homeopatia, com aromaterapia, com trabalhos energéticos, com biodescodificação, com alimentação, porque não podemos subestimar, né? Porque afinal, o setembro ele depende dessa reposição inteligente, mas sempre trabalhando, despertando a consciência da pessoa. Né? Então, a ecóloga, para mim, quando eu falo ecóloga da saúde, é uma maneira de tentar resumir como, para mim, a saúde do planeta e a saúde do ser humano, você não pode ter seres saudáveis num ambiente doente ou vice-versa. Entende? Porque se você, por exemplo, a gente não está falando, ah, se não está muito bem, vai caminhar na floresta, anda descalça na grama. Por quê? Porque a natureza, por si só, ela trabalha no seu sistema nervoso, Ela ela harmoniza o restaura nosso o seu sistema. sistema, é, é, meu Deus, toda a parte hormonal, endócrino. Você imagina 5 minutos andando descalço na grama, mulher que está passando por um caos endócrino, que é o caso da grande maioria, a gente sabe do porquê, ela já começa a sentir uma melhoria. Então, Isso. Realizar essa é conexão com a natureza.
É, Maravilha. você vai ver que nós vamos precisar cada vez mais disso daí. Então, assim, tem realmente uma relação entre a saúde do planeta e a nossa saúde. Uhum, Está conectado, a gente recebe essa influência diretamente, então, diretamente. Você não sente isso? claro que eu sinto, mas é importante a gente perguntar e reafirmar para a audiência também ouvir, A e a saúde gente sempre planetária? faz de forma intuitiva, né? Não Você... é uma coisa que a gente aprendeu, é uma coisa que às vezes a gente Não, tô mal, eu preciso me recolher, eu preciso ir num bosque, eu preciso abraçar uma árvore, eu preciso levar o meu isso. cachorro para passear, preciso respirar um ar mais puro, para a Olhar gente para o se céu, harmonizar. sentir o vento. Exatamente. O Harvard, faz alguns anos, criou o programa de saúde planetária. Uhum. Saúde planetária tem tudo a ver, porque é exatamente isso. A gente subentende que dentro do ambiente degenerado, a gente não consegue ter espécies saudáveis. Então, a saúde planetária tem, inclusive na USP, e temos aqui o Dr. Humberto, que está querendo fazer o doutorado em saúde planetária. Oh! E aí, a ideia é isso, é trazer esses conceitos. Inclusive, ele, por exemplo, é um médico, né? Ele está no SUS, ele trabalha no hospital municipal e tudo mais. Só que ele está dando a disciplina de medicina do estilo de vida lá na Uninter. Que O que é a importante, medicina do né? estilo de vida? Justamente não só a parte gastronômica, mas tem, né, o que é a importância desse contato com a natureza, o sono, a hidratação, essa questão do sistema nervoso, como que funciona, como que controla. Isso que tudo sempre, sabe, nesse sentido mais de natural, não alopático. Então, eu vejo que está brotando muito. E eu vou pegar até do povo dos essênios, uma coisa que tem tudo a ver, que é a salutogênese. É uma coisa que já fiz outras lives com o historiador, que explicou como a salutogênese nasceu com o povo de Jesus, que são os essênios, que era um povo dotado de muita consciência. E a salutogênese, hoje nós estamos num sistema de saúde, onde tu pega uma patologia e tu devolve a pessoa ao zero. Ah, não tá mal, não tá bem. Entendeu? Já a salutogênese é tudo que promove a saúde. Só que ela não faz, do indivíduo. Não. Tem que ser bom para o planeta, tem que ser bom para o indivíduo, tem que ser bom para todas as partes. Aí, salutogênese. Então, o momento de agora nos pede essa educação transformativa e regenerativa para quem tem essas chaves e difundir esse conhecimento para que soluções salutogênicas que existem para resolver todos os BO que tem nesse planeta agora sejam implementados. Anne, essa vida nossa moderna, então ela está desconectando a gente da nossa saúde. Quais formas que você vê isso? O que você acha que a nossa vida moderna mais está afastando a gente de uma vida mais plena e harmoniosa? Bom, eu acho que está na cara, né? Essa caixinha de plástico aqui que a gente está utilizando, que pode ser utilizado, como tudo, que pode ser utilizado para coisas maravilhosas, essas conexões, compartilhar um conhecimento que possa, sabe, mudar a vida de muita gente, maravilhoso. Agora, quando você está numa prisão, que toda a nossa juventude não sabe mais trepar numa árvore, pegar uma fruta no pé, Está desconectado do corpo sabe? e da mente, das emoções, está fragmentado. Isso, viver nessa pessoa pública antes mesmo de saber quem tu és, entende? Então, assim, Exato, isso eu acho que isso é tão perigoso. isso desconecta muito. Eu sou mãe de 2 crianças, uma de 5, uma de 9. Eu não sabia não sabia só de uma. Porque a outra nasceu na pandemia. Mas ela tem 5 anos, é um mini Buda. Uma tem 5 e a outra 9. 9 já. Você conhece? Eu acho que você soube da Lilu, 9 anos atrás. Né? E a Gabriela Luz nasceu no meio da pandemia, no meio da pandemia, na verdade, maio de 2020, meio da pandemia. Ela nasceu em casa também, maravilhosa. E, assim, essas crianças tiveram o privilégio de estar na natureza, de estar ao contato de instrumentos musicais, de estar ao contato de produção de alimentos, de estar ao contato de fazer cosméticos, sabão e coisas, sabe? Então, assim, minhas filhas, tipo, a maior, por exemplo, está no sistema na escola municipal, que é uma escola pequena, as crianças são chamadas pelo nome, até legal, entende? Que não deixa de ser daquele sistema, com aquele conteúdo programático, daquele jeito, não tem recreio, porque é mais fácil assim. Enfim, aquele convencionalzão, né? E não é um julgamento, é uma observação. Quando eu vejo, por exemplo, desabrochar da Lilu como ser humano, né? Tanto na parte cognitiva, é óbvio que... consciência.
Mas, meu Deus, essa parte, sabe? A professora, eu consultei com ela semana passada por uma questão, daí eu falei, tem alguma coisa que você gostaria de me dizer sobre a Lilu? Ela falou, meu Deus, se eu tivesse 27 Lilu, tá, meu dia tava ganho, porque ela é muito centrada, ela é focada, ela pergunta as coisas quando precisa, e quando tá, sabe, sem fazer nada, ela pode auxiliar os colegas, ela faz isso, ela se prontifica, se Maravilhoso. não ela lê, ela debate, sabe? Então, assim, e eu vejo o desempenho que ela tem, sabe? Ela já imagina. Mas não é para me vangloriar, porque não é o objetivo, mas é dizer, se a gente consegue. A criança, ela é um gênio em potência. Você sabe, né? Que teve também um estudo que mostrou que 90% das crianças são gênias. Né? Só que aí elas acabam passando aquele molde que elas são obrigadas a passar, e quando elas estão quase para fazer adulto, sobrou 10%. Foi asas cortadas, entra nesse molde, Que é esse sistema que massifica, que quer que todo mundo entre na mesma caixinha, que goste das mesmas coisas, que abrace um sistema que a gente sabe que está falido. então, aí que tá. Então, isso desconecta muito. Por exemplo, nas escolas, eu me lembro, eu levei os agentes do núcleo de estudo do Estado para um lugar que eu estava contemplando para fazer minha escola, que era um lugar de, meu Deus, 100 hectares com rio, árvores, total. Aí os pessoal sentaram e falaram, nossa, que lugar maravilhoso. Não, não, mas isso não dá para uma escola. Nossa, como a gente se sente bem aqui. Não, mas aqui não, uma escola é um cubo com ar-condicionado e pedrinha. E aquele pensamento quadrado, Dava curto, assim, dava para ver que o pessoal ficava chocada, né? Então, conflito. isso retrata o quê, sabe? E eu fui dar uma palestra para os coordenadores das escolas fundamentais da minha cidade sobre permacultura, CHI. E daí eu perguntei, então, alguém daqui, tinha 30 e poucas pessoas, maioria mulheres e uns 2, 3 homens. Alguém sabe aqui o que é permacultura? Cri, cri, cri. Ninguém sabia. Daí eu expliquei, eu tentei explicar, trazer isso para a vida de cada um. Daí eu falei, alguém faz alguma coisa ecológico na casa, tal? Daí timidamente foram 2 mãos levantando assim, alguém falou, eu pego aquele tubo de PVC, eu faço uma horta vertical. Eu falei, nossa! Mas eu fico pensando, essas pessoas são encarregadas de educar, de passar um conteúdo para as nossas crianças, e elas são totalmente desconectadas da natureza. Então não adianta culpar a criança, sabe? Tipo, às vezes os pais terceirizam a educação também. Ah, a criança está muito barulhenta, pega esse celular, vem, eu tô Fica cansada, quieto, né? Ou vai pra tela. né? E eu já sou a mãe chata, minha filha fala, eu nem te pergunto, sei que você não vai querer. Sabe? Porque eu falo, meu Deus, meu amor. Ela fala, eu tô entediada, porque uma criança que tá muito pra frente, ela não tem TDAH, eu não vou dar Rivotril. É uma criança, ela quer devorar o mundo. Eu entendo que ela é igual. Resistência, energia. E aí, assim, eu falei, meu Deus, meu amor, como você consegue sentir? Eu não sei o que é tédio, sabe? Eu falei, com tudo que você tem aqui, a gente pode fazer tanta coisa, a gente pode pintar, desenhar, fazer de filtro, a gente pode ir lá fora, colher umas coisas, fazer tinta natural, daí, sabe, daí depois, mas eu não sei o que escolher, daí é culpa minha, eu tenho que simplificar a sala, né? Deixar menos opções para que ela não fique tão perdida diante de tantas opções. Mas eu sei que quando, por exemplo, ela tem um pouco de acesso nas férias, vamos assistir um filme em família, a gente tem esse ritual. Se tiver, por exemplo, vários filmes em famílias, ou que ela vai na vovó e consegue assistir vários episódios, ela volta desequilibrada, mais colérica, mais... E eu falo, você tá vendo? Aí eu tento explicar para ela o que o dopamina é. E o que isso faz na gente, entende? E é uma criança, eu uso umas palavras para ela entender, eu vejo que ela entende. E ela chega à conclusão, ela fala, tá vendo, mamãe? Eu tô achando que você tava certo, tô me sentindo muito melhor agora. Entende? Maravilhoso. Mas então assim, esse retorno, a fazendo, por isso que eu tô tão feliz. Porque eu abro a porta e eu quero que eles venham. Você tem que ver, as crianças entram aqui, mas elas vão correndo, e já soltam o sapato, e já começa a brincar de tudo, e já pegam uns giz, Vocês e já estão começa a sendo pintar. crianças, né? Estão sendo livres para brincar, para interagir com o espaço, para viver como uma criança. E eu vou te dizer mais, dentro da gestão aqui, eu estou consultando muitas crianças. Porque quem adulto vai me dizer melhor do que uma criança como que a gente podia fazer um parkour legal no pátio? Eu quero, porque a criança que trepa nas árvores vai me dizer, não, aqui sim, aqui dá para fazer uma ponte. E eu confio, ele tem 9 anos, eu boto fé nele totalmente. E eu pergunto para minha filha de 5 anos também umas coisas. Eles têm uma sabedoria que os adultos acham que a criança não vem, não sabe. Ou seja, Anne, as crianças ainda estão menos corrompidas, elas estão mais conectadas com a natureza, naturalmente mais conectadas. Somos a natureza, elas não foram tão polidas. Isso, pensa assim, obriga assim. Entende? Então, eu já adoro pegar elas o mais, sabe, sinta-se à vontade para florescer, me diga quem é, o que se quer, o que se gostaria de compartilhar.
porque elas são refrescantes, né? Ao lado de criança a gente nunca envelhece, elas são Beleza. mágicas. Anne, em relação, você falou do TDAH, né? A gente está vivendo uma pandemia de depressão, de ansiedade. As pessoas estão adoecidas, né? Eu acredito muito, eu acho que você também, que o estilo de vida, sem dúvida, está relacionado, né, com esse adoecimento. Mas eu gostaria que você falasse para a gente como você vê esse cenário e quais possíveis soluções para esse adoecimento global que a gente está vivendo. Eu acho que as pessoas, como eu te falei, o celular, ele pode ser uma ferramenta e ele pode ser uma arma. Ele é dual. E, e quando a gente acaba consumindo conteúdo, alguns conteúdos com uma intenção, às vezes a gente não percebe a programação que tem por trás, né? Aí a gente fica. E isso é uma estimulação descomunal. O nosso corpo não foi feito para isso. Entende? Então, assim, às vezes você vai assistir filmes, né? Eu sempre, porque minha filha tá na fase, eu vou te contar uma história de terror. E eu falo, não, meu amor, já não me alimento, mas isso faz terror. Por quê? Porque, assim, às vezes você consome violência, umas Isso é vibes de filme, intoxicando, né? né? E você literalmente, assim, porque para os seus olhos, ou para o seu cérebro, o que você vê numa tela, o que você vê na vida real é a mesma coisa. Tudo real. Desencadeia cascatas de neurotransmissor reais, que vão acabar impactando você na sua vida. Entende? Então, as pessoas que gostam lá de uma adrenalina veaca, comendo uns filmes de terror, uns filmes com gente totalmente, né? Ou sei lá. É E eu tóxico. já, sabe, excluí isso da minha vida brutalmente há muitos anos. Porque realmente você fica comendo noticiários, manchetes, super, guerra aqui, tá lá, um monte de, sabe, aquelas notícias que você escuta, parece um soco no estômago, A gente fica até sabe? mal depois de ver esses Fica, mas filmes. fica. Se pudéssemos colocar lá os sensores para medir a sua frequência vibracional, você vai lá Baixa, embaixo. baixa demais. E por que que a gente fala de você tá denso, você vibra, né? Quando você leva uma notícia ruim na sua vida, e eu também, não sou isento disso daqui, gente, a gente tá junto nesse barco. Quando você leva uma notícia ruim, eu, por exemplo, batata, assim, vou adoecer o dia seguinte, vai ser um herpes saindo, ou vou pegar um resfriado, ou, sabe? Por quê? Porque Uhum. baixou a frequência, daí me alinhei com outras coisas que podem manifestar na minha vida, Sim, entende? Então, semelhante é semelhante. uma das coisas que eu recomendo, que isso daqui não é novidade para ninguém, porque é uma coisa de você ouvir, e depois é outra coisa você implementar. Mas, basicamente, quando você acorda, qual que é o primeiro reflexo? Para muita gente, tem pessoas que dormem com o celular. Primeiro, vai desligar seu Wi-Fi, porque ninguém é obrigado a dormir no micro-ondas, né? Você não vai deixar seu celular no seu quarto, muito menos carregando, se você não quer pegar fogo, assim, do nada, deixa ele longe, né? E quando você acorda, faz um trabalho de tentar capturar lá na zona da memória a curto prazo o seu sonho antes que ele desvaneça, né? Tenta ver o que isso possa estar significando. A gente está entrando na lua nova em peixe, gente, introspecção, definição das intenções, né? E aí você garante que a primeira hora do seu dia não é o mundo te sugando e te pedindo e te enfiando goela abaixo um monte de coisa. É você. Você eu adoro caminhar de madrugada. Pego o tênis, vou lá na rua, fico olhando a lua, as estrelas e começo com afirmações, reafirmando as coisas que são de valia para mim, que eu preciso estar reafirmando para mim para não perder o eixo, né? Coisas essenciais. E não adianta Todo fazer dia afirmação. recalcular a rota sabendo qual que é o seu norte. Se o nosso barquinho vira um pouco, se você tem noção qual é o seu norte, você vai recalculando todo dia. Isso é maravilhoso, esse E trabalho. qual que é a intenção que você quer para o seu dia? O que você quer ver hoje? Porque se você fala hoje, eu vou ver a mão de Deus em tudo que eu olhar, por exemplo, né? Você já vai definir uma intenção. O seu cérebro, a sua mente, ela é uma bicicleta desenfreada. Se você fica repetindo, assim, às vezes inconscientemente, né? Eu sou, mesmo brincando, às vezes, a gente fala coisas depreciativas. Mas o seu cérebro, então, fala, a Demais de sua mente fala, diferente. então, beleza, eu vou ver isso, eu vou te confirmar que você tá certo. Tu. Anne, e se fosse para você falar assim, três alimentos que as pessoas deveriam evitar ao máximo para melhorar a qualidade de vida, para melhorar essa relação com o corpo astral, energético, físico, mental e até o intuicional, para harmonizá-las. O que que você? Eu sei que tem uma lista enorme, né? Mas assim, os três principais vilões Vamos que a lá. gente tira Eu acho que, assim, açúcar refinado e alimentos processados, ultraprocessados, industrializados. não tem como. Se come, já fica mal na hora.
né? Só que às vezes, eu sempre falo, a gente se acostuma a martelar no dedo. Se você tá comendo daquele jeito há muito tempo, você vai falar, eu como e não me dá nada. Mas aí você vai tirar, e você vai passar por uma baita crise de cura. Você vai falar, meu Deus! Onde parece que tu tá morrendo, vai ficar com gripe, a boca seca, você vai ficar fedendo, vai ficar tudo mal. Por quê? Porque o corpo fala, se parou com a toxina, então vou botar pra fora. E antes de eliminar, vai pra corrente sanguínea, tu vai ter que reviver essas emoções. Esse é o primeiro lugar. Eu sei que é polêmico, tá? Mas eu acredito assim, por exemplo, carne, o animal, ele não estava muito querendo morrer, não. Então, quando ele morreu, ele estava cheio de cortisol, cheio de adrenalina. A pessoa que se alimenta daquilo ali, ela vai receber esse cortisol, essa adrenalina, e é uma coisa que não está te predispondo para ficar serenita. Não vai acontecer, tá? Outras coisas que eu acho que predispõem para essas oscilações de humor é tudo que vai mexer com o teu astral. Então, drogas, álcool. Aí eu sei que as pessoas vão falar, o que é um drink no fim de semana, não dá nada. Gente, eu só falo, você já, sem tomar nada, é muito desafiador a gente se reconectar e estar ciente da nossa vibração. Quando você, por exemplo, usa umas drogas, você fica totalmente você pode ser ancorado, você pode ser alvo. Vulnerável. E você, exatamente, e você não vai necessariamente ter essa percepção. Então você vai acabar sendo um canal aproveitado por quem estiver ali e você vai ser uma presa muito fácil. Por isso que tem tanta pessoa que vai nos bar lá, que senta aqui e sai cheio e faz até assim, ó. Porque é geralmente por aqui, né? Então, são detalhes, mas assim... tem que ver o porquê, sabe? Mas eu gosto. A intoxicação do organismo, né? Dizem que um copo de álcool já te intoxica ali por horas. E assim, aonde que tá a sua mente quando você faz tudo isso, entende? Qualquer intenção, né? Às vezes, muitas vezes, porque nós viemos daquele caminho, daquela sociedade julgamental, autoritária, que te diz, esse é o caminho certo, se você sair disso daqui, se você ousar ser você, pelo amor de Deus, né? Então as pessoas acabam usando essas substâncias para se permitir ser elas um pouquinho. Que na verdade, assim, elas não acabam sendo elas, porque elas estão tudo né? Só que elas... essas coisas, elas tiram a inibição, elas tiram a resistência. Então, de repente, você se sente mais livre, mais solto, né? E claro que todo mundo quer, porque ele se lembra da sua essência, né? Multidimensional, desse ser totipotente que nós somos. Lá no fundo, a essência não esqueceu. Só que o serzinho que se identificou com seu nome, sua profissão, seu papel, vai te encontrando. Aí as pessoas falam, não, preciso sair disso daqui que eu vou explodir. Então, vai, fuma, bebe. Vou tomar ayahuasca, né? Desculpa falar isso, eu sei que a ayahuasca, como muitas plantas e poções de poderes, elas têm nível de frequência e de capacidade de se ligar a várias coisas em termos de consciência. Eu não desrespeito a medicina. E vai da intenção também que a pessoa busca nessa planta de poder. E às vezes assim... recreativa. Exatamente, pode ser também a mesma. Tanto que o meu entendimento é que agora nossa consciência está chegando assim, que essas plantas, essas poções sagradas, estão vendo que elas podem ser usadas de uma maneira inadequada, daí elas não vão abrir tanto mais os caminhos, não, porque a natureza também tem consciência, as plantas têm consciência, nos animais, nas pedras. As pedras, né? Então, assim, exatamente, essa questão a intenção. Quem que trouxe isso? Como foi preparado? Onde você está? Qual que é o propósito? Qual que é a vibe do local? Né? Então, assim, eu sou daquelas que, assim, eu honro, respeito, caminho de cada um é de cada um. Ultimamente, realmente, eu estou muito mais afim de mergulhar dentro de mim. E quando você me fala assim, tá, o que faz mal? O que a gente poderia tirar? E o que a gente tem que integrar? Esse é o recado mais central. O que a gente precisa integrar? Voltando. E a próxima pergunta, fala pra gente aí algumas ansiolíticos naturais, né? Ou até mesmo assim, visando uma forma mais holística e global. O que a gente precisa trazer? Olha, eu acho que assim, ó, a gente pode falar, você tem que comer mais banana, porque é verdade, tem que comer banana, tem triptofano, tem que comer castanha do Pará, a gente já sabe, tem umas plantas que te calmam, um chazinho lá de passiflora, de melissa, de lavanda, eu tô aqui, eu plantei lavanda, que eu amo lavanda, né, porque emocionalmente... Eu vi aqui bebida fermentada, né? Também, isso é aquela kombucha, né? Mas assim, eu acho que antes mesmo de utilizar essas coisas, tem que trabalhar com essa questão de, ao acordar, dizer que você
eu sou soberana, né? Feliz, saudável, ancorada, abundante, amorosa e por aí vai. O que faz sentido para você? Não adianta, entende? Vai, primeiro se encontra você, antes de você abrir o celular, antes de você abrir para o mundo, vir com tudo que ele é. Porque daí você já, seu dia vai começar diferente. Beber água pura. Seu cérebro é 85% da água, seu corpo 70% para cima. Então, qual que é a água que você bota para dentro? A água da torneira, ela tem um potencial oxidorredutor de mais de 500, é digno da intoxicação. Então, água pura. Mesmo filtrada, Anne? Depende do filtro, né? O nosso filtro de barro, ele é maravilhoso, mas tem muita coisa que ele não vai conseguir necessariamente tirar, né? Eu sou fã da água Kangen, já falei disso, foi um investimento, eu sempre brinco falando que foi meu plano de saúde, que é uma tecnologia que vem lá do Japão. Ela lembra água ionizada, mas ela é microestruturada, é uma água que verdadeiramente consegue até passar dentro da membrana celular, tá? Então, e ela tem um potencial oxidorredutor de menos 800 milivolts, um suco verde estaria na faixa de menos 50, só para você entender. Então, assim, quando você fala, mas o veganismo, essa água, por exemplo, quando as pessoas falam, mas o que você sente? Mudou alguma coisa? O que eu mais vi que meu corpo mudou, harmonizou, maravilha. Mas o que mais muda, para mim, são os pensamentos. Porque você acaba alcançando um patamar frequencial que é associada a pensamentos que eu acho mais nobre. Então, essa alimentação me trouxe esse acesso. Essa água me dá isso também. Então, e eu trago aqui para o meu centro permacultural, eu fabrico os alimentos com ela, eu dou para as pessoas e as famílias que frequentam aqui. Eu quero, se Deus quiser, manifestar uma máquina só para o meu centro, sabe? Mas, enfim, água mais pura, uma água através do filtro de barro, com carvão ativado, ótimo, que possa ser salarizado, porque não? Água de poço, se você puder. Sabe, essas coisas, fazer o nosso melhor para essa questão da hidratação e beber o suficiente e onde você tá. Porque a água tem memória. Então, se você colocar uma intenção, né, pode ser na cabeceira da sua cama, você coloca, escreve no papel, como se você organizar a sua água. Isso. Se você está, por exemplo, muito depressivo e que você faz, por exemplo, esse trabalho de concentração no copo d'água, da melhor recordação daquele amanhecer, o pôr do sol que te fez chorar, de tão bela que é, todas as coisas que te fizeram gostar e gozar de estar vivo, sabe? Coloque isso tudo naquele copo e toma. Às vezes a discrepância vibracional entre o estado que você está e a vibração desta água pode te derrubar. Mas pro bem, faça isso com frequência, que é uma linguagem celular que ela vai te pegar e que você, sem palavra, ela vai conseguir te resgatar. Então a água, ela é central. Quando uma pessoa vem para mim que ela tá muito mal de saúde, eu me preocupo com o que ela come, tudo bem? Mas eu me preocupo da frequência vibracional dela. Para resgatar ela, eu vou procurar eletrizar ela. Eu vou procurar fazer com que o nível frequencial, porque somos seres elétricos, eu vou fazer de forma que ela volte a ser elétrica. Se a gente pega o caminho da alimentação, os alimentos que são mais perto do sol são mais cheios da luz do sol, são mais ótimos para resgatar essa eletricidade da pessoa, né? Então, cítricos são fantásticos, né, para voltar para essa questão da alimentação. Por quê? Porque eles são muito perto do sol também, sabe? Muito cheios de sol. Eles são, enfim, a gente come e já se alegra, né? Na aromaterapia, eles são esse simbolismo de alegria, né? Tangerina, bergamota, enfim. É verdade, ela eleva o astral. Muito. Então, tá vendo como a nossa intuição, ela já sabe. Quando você começa a conectar com a natureza, ela vai. E o corpo, ele fala com a gente. Só que a gente não prestou atenção nessa vozinha. A gente estava escutando o que o médico tinha para falar, o que o jornalista estava falando, o que a internet está falando, né? Mas e aqui? Ninguém é melhor do que você sabe o que é melhor para você. Eu gosto muito de falar isso, que as pessoas delegam a escutar a saúde, né, a perceber a saúde para um médico, só para um médico. E às vezes elas podem se observar também. Não estou falando que não é importante a figura deles, mas eu acho que é mais importante a pessoa se perceber, se conhecer, fazer esse autoestudo, essa autoanálise e tentar se harmonizar, tentar viver de forma mais plena, mais natural. Exatamente. Anne, estamos chegando aqui nos instantes finais. Eu não posso terminar essa live sem te agradecer muito. Eu te vejo como um ser de luz, assim, sou seu fã há mais de uma década. Muito obrigado pela sua presença, pela sua luz que você compartilha com a gente, os seus conhecimentos, essa vida aí que é voltada em prol dessa sua missão, que é elevar a gente, né? Enfim, eu quero só agradecer, deixar aí o convite para próximas lives.
Quero que Foi um você dê prazer para a sempre. gente essas últimas palavras suas, como você gostaria de fechar essa live nossa. No abalo, porque nós estamos numa fase de muita transição, assim, uma coisa que pode ajudar muito, colocar a mão no coração, porque a gente tem que descer daqui para cá, para poder lidar bem com essa nova fase que está abrindo. Então, eu sou quem eu sou e já basta. Mas eu sou, primeiro, escuta, eu sou. E técnicas de respiração, você é o mestre para ensinar isso daqui, né? Uma inspiração curta, uma inspiração mais longa, já vai É acalmar todo o importante seu a gente sistema respirar, né? nervoso. Faça micropausas, mesmo que a vida seja corrida, espaços brancos, white spaces, né? E aí lembre-se, coloca a mão, conecte e vamos conectar entre nós também, sabe? Eu acredito, como eu te falei, que não é um mais um, é exponencial. Se, por exemplo, há 12 horas e 12 minutos, todos os dias, todos os seres de luz conscientes estiver juntos, assim, pela paz, pela integridade, pela regeneração, pela transformação desse lugar e desta família planetária, isso vai acontecer lindamente. Então, te agradeço. Eu acredito que nada seja por acaso. Fico lisonjeado com, sabe, essa possibilidade de estar aqui com você. E continua o seu trabalho maravilhoso também. E estamos juntos, tá? Obrigado, Anne. Prazer te ouvir. Ficaria te ouvindo igual o Pedro escreveu aqui. Eu ficaria sentado o dia inteiro te ouvindo. Um prazer conectar sempre. Estamos Um grande juntos. abraço. Tamo junto. Abraço, boa noite.